porque ontem, né, foi muito engraçado. A Érica é uma menina que trabalha no Salão do Moisés, junto com a Edna, e ela falou assim: Lani, amanhã eu não posso perder essa live, né? Mente renovada. É um tema que eu sei que muitas pessoas precisam, sabe, ouvir, porque como você falou, né? Sempre somos testados naquilo que Deus nos dá, né? E hoje eu me sinto assim, tenho vivido momentos bem complexos, não só da saúde do meu pai. Desde fevereiro para cá, eu praticamente abri mão de parte da minha vida profissional para realmente atender, cuidar, tratar dele. E aí eu tenho a minha mãezinha também. E essa semana meu marido ainda fez uma cirurgia de joelho, que está recuperando. Sim. Voltou para casa ontem e a gente está nessa luta. Mas eu creio, né, que cada passo, vamos dizer, luta. Eu sei que Deus está na minha frente, eu sei que Deus está me ajudando. E Com assim, certeza. só para dar um testemunho já, gente, de início sobre isso. E aí vem um pouco do que você conversou comigo antes, pastora, mas é muito lindo porque... Ai, a Érica aí. E aí foi muito Tem interessante. duas ovelhinhas aí, que é a Cleia e a Clara. Eu acho que é a Cleia lá daqui da ovelhinha lá nossa Ai, que e a Clara lindo! que Bom tá dia, aqui. Cleia, bom dia, Clara e a Érica que eu estava falando. E é muito interessante porque eu estava muito preocupada em como eu ia administrar. Eu sou filha única, né? Tá com meu Sim, marido, tá com meu pai, sim. cuidar do que te precisava. Deus foi tão misericordioso que o coração a gente entregou na mão do Senhor e Deus fez uma semana abençoada para o meu pai. E o meu pai não passou mal, o meu pai não teve grandes dificuldades. Meu filho pôde ajudar, minha vizinha pôde ajudar, a menina que trabalha com a gente pôde ajudar. E dentro desse conceito, a gente vai vendo, dentro desse momento, a gente vai vendo a mão do Senhor, sabe? Suprindo as nossas necessidades, Sim. amparando, né, as nossas lágrimas e falando, ó, eis-me aqui também, eu estou contigo. Então, nada mais justo do que a gente abrir o nosso coração e se fazer ferramenta na mão do Senhor nessa terra, né? Amém. Isso é Amém. maravilhoso. E vamos lá, gente. Para a gente já passou aí o tempinho, já tem gente com a gente. Vamos começar a nossa palavra. É, Hoje, assim, é maravilhoso porque eu conheço a pastora já tem muito tempo. E Verdade. dentro desse tempo, eu estava relembrando, né? Até o PH, que me ajuda nesse processo de preparar as lives, ele falou assim: Lani, a pastora Luciana já fez com você? Eu falei assim: sim, foi uma das primeiras, quando eu Sim, comecei a fazer o encontro do café corporativo em casa no período da pandemia. sim, Né? sim. E aí a gente fez o primeiro encontro, eu lembro também que, eu não sei, foi maravilhoso. Eu ficar frente a uma tela, eu sei que foi ótimo, a gente conversou, a gente fez um Ai, meu trabalho muito lindo. Deus. E naquele momento, o objetivo era sobre a sua área profissional, né? Que era Sim, a sim. questão da psicologia, da clínica, e a gente fez esse encontro. E de lá para cá eu só vim cada vez mais admirando o seu trabalho, admirando as suas atuações, principalmente dentro da palavra do Senhor. Frequentei algumas vezes a igreja, fui em alguns projetos que você administrou, né? Como Mulheres Renovadas, né? Sim. Que foi lindo, eu comprei uma camisa maravilhosa. E aí só veio aumentando essa admiração. E hoje, gente, eu sei que muita gente que está aqui conhece, mas como a live fica gravada, fica no Rios, vai para o YouTube na segunda-feira, eu vou apresentá-la, né? Ela já caminha aí, né, nessa parte pastoral, né? Não na palavra de Deus, mas como pastora, desde 2011, Sim. junto com seu esposo, que é o pastor, né, Robson Alves também. Tem 2 filhos, né? A Juliana e o Lucas, Sim. né? Que Júlia, já Júlia, são Júlia e o Lucas, que já Júlia. estão enormes, porque eu lembro que eram pequenininhos. Sim, Já vi sim. fotos que estão maravilhosas. E junto com isso, atua desde 2000, eu acho que 2019, né? Já pastoreia junto com seu esposo a Atos Sim. 29, e que agora a Atos está no Village, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Ali na rua Luiz Sá, 205, ali perto do Brazuca, do do outro lado ladinho do ali shopping. do ladinho ali do Brazuca, e tem um evento maravilhoso. Tem um casal maravilhoso, um casal excelente, amigo, que eu amo, que são os fotógrafos, né? A Alter, né, e a esposa, eles Sim, também atuam lá. sim.
E é muito lindo vendo a renovação dos votos de casamento deles já dentro da igreja, isso foi lindo. E, além disso, você é psicóloga e já atua, né, na parte clínica, pelo menos aí uns 10 anos, e tem as especializações casal e família. Faltou Sim. alguma coisa? Não, não. E é essa querida que vai estar conversando conosco, né? Então, dá ela agora o espaço para ela dar seu bom dia. Bom dia para todos que estão aqui, né? Como eu falei um pouquinho antes, né, ali para Lani, Lani é uma pessoa que é uma mulher que eu admiro, né, pelo dinamismo dela, pelas oportunidades que não somente ela abraça, porque quando eu olho para você, Lani, eu não vejo você só abraçando oportunidades, mas eu vejo você assim criando oportunidades para realmente falar um pouco do evangelho, do caminho, daquele caminho que aponta realmente para Deus, de uma forma leve, né? De uma forma que não é pesada, sabe? E que ao mesmo tempo cria um espaço para poder promover saúde, né? Saúde emocional, saúde espiritual. E eu me sinto assim privilegiada pela oportunidade de estar aqui com você, né? E eu desejo que o Senhor possa te abençoar Glória a Deus. nisso que você tem realizado, não só nisso, mas em todo o trabalho, né, que passa pelas tuas mãos, que o Senhor possa te fazer crescer cada vez mais. E eu tô aqui nessa manhã para poder contribuir um pouco, né, sobre esse tema aí que é tão urgente, tão necessário e tão importante para as nossas vidas, né? Com certeza, com certeza. Ai, gente, eu falei para ela hoje, falei assim, olha, ultimamente eu ando muito sensível, essas coisas já vai tocando no coração, mas é maravilhoso, né? Deus, ele une propósitos, né? O pastor, Sim, né, tem o pastor, ele fala o pastor Maurício, esposo da pastora Elisete, ele comenta muito isso. Isso é interessantíssimo, né? Porque realmente a gente olha e fala assim, gente, Senhor, por onde eu vou? E aí Deus vai colocando as pessoas. E aí é aquilo que eu falei, cada sábado é um sábado para eu aprender, é um sábado para eu, sabe, entender mais da palavra. E aí a gente fala assim, nossa, era para mim, eu precisava. Isso é maravilhoso. Gente, aonde vocês estiverem com a reverência que a gente precisa dar à palavra do Senhor, né? Se você puder abrir a Bíblia assim, se não, né? A gente deixa o nosso coração voltado ao Senhor. Mas a palavra, né? Que a pastora, que a gente separou para conduzir o nosso tema de hoje, que é Mentes Renovadas, é Romanos 12, 2. Então, se você puder abrir sua Bíblia, você abre, eu estou dando aqui um acenar aqui para as pessoas enquanto isso, mas se não, né, a reverência está dentro do nosso coração. tá entrando mais algumas ovelhinhas aqui, né? Entrou a minha amiga pastora Márcia Cristina, que é lá de Bom Sucesso. Entrou aqui a minha filha do coração, que é a Betânia. Betânia é minha filha do coração, que está gravidinha aí, daqui a pouco o Isaac vai Ai, chegar. E entre outras glória. amigas aqui, a Adriana, que é minha amiga do coração. Uma é a filha, a outra é a amiga. Não, isso é muito gostoso, né? Então, vamos lá. Romanos 12, 2, a palavra do Senhor, né? Que é uma delícia ouvir. A gente vai ler e a gente começar nosso bate-papo, porque a pastora tem muita coisa para nos ensinar e falar. Bom, Romanos 12, 2 diz assim a palavra do Senhor. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por mais um dia, o Senhor nos permitir estarmos aqui, Senhor, Amém, conhecendo Deus. mais de Ti, Senhor, através de tantas pessoas diferentes, de tantas atuações diferentes, mas com tantas intimidades. Amém, Senhor. Precisamos ouvir tua voz. Nessa hora eu clamo a tua misericórdia, que o Senhor venha colocar sua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, a minha vida, a vida da pastora e de todas essas Amém, pessoas que Jesus. estão a nos assistir e que Sim, irão Senhor. assistir também, Senhor. Peço a ti, Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que o Senhor entre com o Amém, seu Deus. poder, para que a internet, para que a Amém, forma que nós Jesus. possamos chegar aonde o Senhor tem a chegar, Pai, que seja Sim, possível através de ti. Não é a que a gente sabe, Deus, que a tecnologia ela foi criada,
mas a possibilidade ela existe quando o Senhor está na É frente. E nós colocamos o Senhor à verdade. frente. Que a boca da pastora É verdade, Luciana Alves, Pai. Senhor, seja o canal de bênção vinda dos céus para nossas vidas. Que possamos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós. E que Amém. este dia Jesus. seja mais um dia onde a sua presença, Senhor, seja glorificada nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas que vão assistir, Deus. É o que eu te peço, Amém, clamando a Jesus. tua presença e entregando, Senhor, em nome de Jesus, esta live. Amém. Amém. Amém, Amém. amém. Essa palavra ela é muito Amém. profunda e bem conhecida, né? É uma palavra Sim, que eu vejo ela assim, é muito forte. Mas ela, para mim, né, ela desperta muito essa questão da praticidade, né? Ela mostra prática. Olha, existe uma palavra, mas eu vejo isso de uma maneira com ações práticas. E a gente vê aqui Paulo, né, o apóstolo Paulo, explicando sobre os princípios para que a gente possa romper com o pecado, manter nossa vida sempre centrada em Cristo, né? E mostrando para a gente como é buscar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E assim, eu já começo fazendo uma pergunta para a nossa pastora, né? Dentro desse conceito todo, dessa visão dessa palavra, como é que essa palavra toca profundamente em você, principalmente sendo você uma profissional da psicologia, né? Que atua exatamente nesta área, da mente, do comportamento, desse caminho. sim. Antes até de falar um pouquinho sobre isso, né, eu quero pegar esse gancho aí que você falou, né, em relação a Paulo trazer uma palavra no sentido de mostrar que é possível praticar um ensinamento, né? Porque Paulo ele vem falando no início, né, nos primeiros capítulos de Romano, ele fala muito sobre pecado, ele fala muito sobre perdão, fala sobre nós sermos justificados pela fé. Então ele vem trazendo alguns conceitos que são assim muito importantes, né, para a nossa caminhada cristã. E quando ele chega em Romanos capítulo 12, ele traz justamente isso. É mais ou menos assim. Essa teoria que eu apresentei a vocês, é possível ela ser colocada em prática. É possível vocês viverem, né, o poder do perdão na prática. É possível vocês alcançarem algumas bênçãos, né, para a vida de vocês, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da fé, né, da fé que vocês podem exercitar nessa ação de Cristo, da graça que você alcança, né, através de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. E a gente precisa entender esse contexto, né, em que ele escreve ali para os cristãos que estão em Roma, onde havia não somente judeus, mas havia também gentios convertidos, e que, de certa forma, algumas barreiras entre eles precisavam cair para que eles pudessem ser igreja, funcionar como Avançar na igreja, igreja, né? isso aí, independente de ser judeu ou gentil. Porque Uhum. muitas vezes a gente não consegue avançar na nossa vida, nos relacionamentos, nos objetivos que a gente quer alcançar, não é, Lani? Justamente por conta das crenças que nós fomos formando dentro da nossa vida. Isso. Crenças que elas vão sendo construídas, num primeiro momento, dentro do nosso seio familiar. Na nossa relação, né, com pai, com mãe, com irmãos. E quando a gente sai dessa unidade familiar, que é uma unidade menor, né, e que gera muitas influências sobre nós, que vai é, é, nos moldando no sentido de como a gente vai construindo pensamentos sobre nós, sobre o mundo, a gente sai dessa unidade que é menor, que é a família, e a gente vai para o mundo, né, para a sociedade. E dentro da sociedade, você também começa a adquirir ali alguns tipos de pensamentos que estão regendo aquele momento, aquela época, né, e que vai influenciando também na tua forma de pensar. Hoje, mais do que nunca, e principalmente depois da pandemia, a gente precisa realmente estar renovando o nosso entendimento, né? Porque quantas pessoas ainda permanecem sequeladas,
diante de tudo que aconteceu, né, relacionado à pandemia, que ainda continuam com medo de algumas coisas, que ainda tem feridas que precisam ser cicatrizadas porque houve perdas, uma série de coisas, que não conseguiram avançar, né, superar. E a gente precisa realmente estar renovando a nossa mente, a gente precisa realmente estar questionando alguns pensamentos, porque eu aprendi que a gente precisa pensar sobre o que nós estamos pensando. E posso só colocar uma coisa que eu acho Pode. bem importante quando você fala de crenças, né? Coincidentemente, ontem eu estava assistindo um filme com meu marido, e era um filme que falava, é o Tom Hanks, que fala até o negócio da questão dos vizinhos. E aí tinha uma menina que falou assim, não, eu não consigo dirigir, eu não consigo dirigir. Ah, todo mundo diz que eu não consigo dirigir. E ela achava isso até engraçado. Aí, em um determinado momento, ele para e olha para ela e fala assim, como você não consegue dirigir? Você fez 3 filhos, você está com um para sair agora, você tem uma casa, você se mudou da Colômbia para cá. Ele se posiciona e fala para Eu como sei. você não consegue dirigir? Você vai dirigir. Pega esse carro e começa a dirigir. E é isso que eu acho que é interessante que você fala quando a gente fala das crenças, muitas vezes, e por isso, quando a gente está dentro de um lar, e às vezes não, as pessoas até estão num lar evangélico, mas às vezes falam assim, mas você não vai conseguir, você não tem capacidade, isso não é para você. É essa formação de crenças que a gente vai se consolidando, né? Pegando elas e dizendo, isso é para mim. Então eu não consigo, eu não posso. E aí, quando você fala, quando a gente cresce, a gente vai para a sociedade já conduzindo. E aí a sociedade, como toda escolinha primária que tenha criancinhas maldosinhas, né? Que o ser humano ele é pecador e mal por natureza, a gente tem que fazer esforço para se tornar bem, a gente vai dando cada vez mais voz para essa voz negativa de dentro da gente. Sim. E isso é interessante porque Deus quer mostrar para a gente que nós somos, sabe, nós temos todas as possibilidades do mundo nele. Quando a gente, né, se liberta através dele, a gente pode alcançar e ser transformado. Então, me levou muito nesse pensamento. O que você está falando é fundamental quando a gente chega e fala em Cristo, né? Em Cristo é possível a gente ter uma mudança de mentalidade. Quando eu falei de família, eu falo de família porque é uma área que eu sou apaixonada, né? Quando se trata de casal e família, é uma área que eu sou apaixonada. E a família, ela é a base, né? Quantas vezes a gente cresce dentro de um lar que nós ouvimos palavras que realmente impuseram, né, sobre nós todo um sentimento de impossibilidade, de incapacidade, né? Você citou aí o exemplo desse filme, né? Eu não consigo, então às vezes eu não posso, porque às vezes você ouviu palavras dizendo que você não conseguia, que você não podia. Dentro da psicologia, até dentro da abordagem TCC, existe, eu não sou especialista, né, na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, mas a gente tem a oportunidade de entrar em contato com várias abordagens e tem muitas técnicas que elas são, que elas também podem ser usadas, né, independente da abordagem que você escolheu para atender. Então, você aprende, né? E existe uma técnica que é RDPD, se eu não me engano, que fala sobre o registro de pensamentos disfuncionais. Que o terapeuta ele está ali conduzindo o paciente e ele leva o paciente por um caminho em que ele precisa questionar os seus pensamentos, né? Em que ele precisa chegar e falar assim, até que ponto o que veio na sua mente realmente é algo verdadeiro, procede, diz respeito a você. Então, eu vou citar um exemplo aqui para você, Lani. Vou citar um exemplo porque... lembra que eu falei com você lá atrás? Falei, Lani, as câmeras para mim são muito difíceis. Lembra? Lembro. Eu admiro você, que você é solta, assim, sabe? Diante das câmeras, não tem vergonha nem nada e tal, isso e aquilo. E aí, na nossa vida é assim, surge uma situação. Aí vamos pensar
pensar aqui, qual foi a situação que surgiu? Lani convidou Luciana para poder participar dessa live. Aí vem um pensamento, vamos pensar aqui, vem um pensamento, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir desenvolver esse tema? O que as pessoas vão pensar daquilo que eu estou falando? E aí, de repente, esse pensamento ele vai desencadear uma emoção. Qual é a emoção? A emoção, de repente, do medo, da insegurança, de tudo que está dentro de medo e de insegurança. E, consequentemente, essa emoção ela vai gerar um comportamento. Qual é o comportamento? Eu vou evitar esse ambiente. Então, eu vou inventar uma desculpa. Não posso aceitar, Lani, não tem como eu estar presente, entendeu? E aí, esse comportamento, ele reforça o pensamento que eu tive antes. Eu estou trazendo um pouquinho de como funciona, assim, a nossa parte psíquica, a nossa parte emocional em relação aos pensamentos. Como, às vezes, os pensamentos, eles são construídos. Porque essa situação surgiu e eu comecei a desenvolver um pensamento de incapacidade porque eu tenho que ir na raiz. Lá atrás, de repente, eu ouvi que eu não tinha condição para poder fazer isso. Eu não teria habilidade para poder fazer isso. E isso vai conduzir para uma emoção que vai gerar um comportamento. E aí vira aquele ciclo vicioso e você não consegue romper. E aí, Lani, eu queria trazer algo aqui, porque quando você falou sobre mentes renovadas, o Senhor me trouxe também a passagem de Números capítulo 13, quando fala sobre o relato que os espias trouxeram, né, da terra prometida, quando eles foram até Canaã para visitar a terra prometida, e o quanto aqueles 10 espias que relataram de uma forma negativa, é impossível a gente conquistar essa terra, do quanto a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade que precisava passar por uma renovação, que precisava passar por uma transformação. Deixa eu ler aqui rapidinho, porque eu gosto de ler, só para poder embasar melhor o que eu estou falando. E aí você vê aqueles espias, né? Qual foi a situação que surgiu ali naquele momento? A conquista da Terra Prometida. Vocês estão sendo convidados para tomar posse dessa terra. E quando eles se deparam com aquele cenário, qual é o pensamento que vem? Nós não vamos conseguir porque existem gigantes nessa terra. São muitos gigantes nessa terra. Então, como é que eu vou conseguir conquistar essa terra? E a Bíblia fala assim, em Números 13, versículo 27, que diz assim, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, a visão desses espias, eles tinham uma visão distorcida a respeito deles mesmos, e eles também acreditavam que os seus inimigos os enxergavam daquela forma.
levantaram um pensamento que desencadeou uma emoção, a emoção do medo. Eu não vou conseguir conquistar essa terra, e que gerou um comportamento não só na vida deles, de recuar, de não avançar, mas também de contaminar, de envolver outras pessoas, entendeu? Com aquele mesmo sentimento. Mas nós temos dois homens aí que se posicionam de uma forma diferente. E qual é o segredo que eu vejo nesses dois homens, em Josué e Caleb? É porque eles olharam para a promessa, eles olharam para a palavra que foi liberada da boca de Deus para a vida deles, para o povo deles. Eles não ficaram paralisados nas circunstâncias. Peraí, são gigantes, né? De repente vamos ter que suar um pouquinho, vamos ter que realmente lutar, desembainhar a espada, mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus é conosco. E quando você falou sobre Cristo, Lani, a gente lê a passagem de Romanos 12, e no primeiro capítulo, no primeiro versículo, antes do versículo 2 que você leu, Paulo ele está falando assim: rogo-vos, pois, irmãos, e imploro pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, todos os seus membros e faculdades, em sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, sensato, inteligente e adoração espiritual. Esse primeiro versículo, ele já aponta para o segredo de eu ter uma mente renovada. Porque Paulo ele está falando aqui sobre consagração. Vocês precisam se consagrar a Deus. Vocês precisam ter uma vida separada para Deus. E a consagração, esse relacionamento com Deus, ele vai fazer muita diferença no sentido da gente pensar de uma forma diferente, da gente pensar de acordo com aquilo que Deus está propondo para nós, Lani, porque a psicologia ela é uma excelente ferramenta para nos ajudar a desconstruir algumas crenças que estão ali muito enraizadas, sabe, que vêm desde a nossa infância. Mas nós sabemos que existem acessos que nós vamos alcançar, e nós vamos alcançar realmente mediante o poder sobrenatural de Deus. E é por isso que esse contato com Cristo, essa vida consagrada, essa vida separada, vai fazer assim toda a diferença para que a gente tenha essa mente realmente renovada. Que essa renovação é uma transformação, né? Isso. É o que você falou. Quando também separamos esse capítulo, né, Romanos 12:2, também vem muito à minha mente, né, aquela questão da gente, quando estava estudando, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Por quê? Trazendo esse exemplo que você faz, né, que você fez dos espias, na verdade ali o que Caleb, né, o que José fizeram trouxe à memória quem falou que teria de retorno. Ou seja, os empecilhos estavam visíveis, a visão foi a mesma, né? Viram os mesmos montes, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas dificuldades, mas Caleb e Josué trouxeram à memória o que dava esperança, que era Deus vai conosco. É Ele que nos entrega a vitória, né? E isso vai fazendo com que a gente vá avançando em Cristo. E é muito interessante que quando a gente olha essa palavra, não se conformar com o mundo, né? E aí eu queria como é que a gente poderia né, esmiuçar mais isso, porque a palavra ela diz: não se conformeis com pelo menos na minha versão não vivam conforme os padrões deste mundo. E muitas outras versões dizem, né, não se conformar com o mundo e não assumir essa mentalidade. É exatamente por isso, né? Quando a gente não se conforma com o que o mundo está dando, a gente acaba vou fazer a pergunta ao inverso. Quando a gente se conforma com o que o mundo está nos proporcionando, é porque a gente esqueceu do que Deus falou sobre nós. Certo? Exatamente, exatamente. E Paulo, quando ele traz esse verbo conformar, ele está falando
é como se ele estivesse falando o seguinte, Paulo está querendo dizer o seguinte, para cada época, para cada era, existe um espírito que eu falo no sentido de uma filosofia que rege aquela época, sabe? Uma filosofia que rege aquela época, e ele está falando bem assim, vocês não podem se amoldar à filosofia que rege determinada época. Porque ao longo da história da humanidade, vários pensamentos contrários à palavra de Deus vão surgindo e vão imperando, né, na sociedade. Eu ouvi essa semana, eu não sei se você já ouviu falar no Robert Diego, ele tem sido uma bênção, ele tem sido assim, um canal de Deus, né, hoje, para essa época que a gente está vivendo. E o Senhor resgatou, né, o Robert Diego, e ele tem sido um jovem muito usado por Deus na palavra, né, na ministração da palavra. Ele conta o testemunho dele, como o Cristo o encontrou e o resgatou, né, da transexualidade. Então, ele tem um testemunho assim muito forte. Depois você entra até no Instagram dele para poder seguir. E ele fala algo, ele falou algo e ele fala, né, em algumas oportunidades que ele tem, que me chama muita atenção e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele cita o exemplo, né, de que na época dele, na nossa época, né, tinha muito aquela coisa, alguns programas, e esses programas, de alguma maneira, eles vinham para poder despertar algumas sensações e alguns desejos em relação na área da sexualidade. E aí ele cita como exemplo o programa do Gugu, onde tinha aquelas meninas nas banheiras, né? E tudo mais. E hoje ele fala que o que está acontecendo é diferente. Por quê? Porque não existem programas que é para simplesmente despertar um desejo ou uma sensação em você. O que existe hoje é uma imposição ideológica política. Porque não basta apenas eu, de repente, mostrar para você... eu não estou desviando do tema, não. A gente está dentro do tema, tá, Lani? Não basta apenas eu mostrar para você um mundo sensual, toda uma sensualidade. Mas eu preciso fazer com que você pense que isso não é pecado. Então, assim, não é tão mal. Eu preciso fazer com que você compreenda que algumas coisas não é pecado porque eu quero a sua mentalidade. Então, imagina uma criança crescendo, né, hoje sendo questionado, né, sobre o seu gênero, sobre a sua identidade. Ela cresce considerando que algumas coisas são normais, porque isso está sendo ensinado, isso está sendo batido. Então, a mentalidade dela, a formação de pensamento dela, está sendo ali forjada para que ela não considere aquilo como algo que vai contrário à palavra de Deus. Então, você vê que quando o Paulo está falando sobre isso, ele está falando que a gente precisa ficar atento qual é a filosofia que está regendo aquela era, aquela época, porque isso vai falar muito sobre como nós podemos nos posicionar. Pode falar, fala. Não, você me lembrou também dessa questão da era, né? Se a gente olhar para trás, lá para 70, 70 e pouco, o que a gente ouvia muito dizer? Não, as mulheres, elas têm que buscar o seu caminho, elas têm que ter liberdade pelo corpo, elas têm o direito de definir o que fazem com o seu corpo. E aí começou a se achar que mulheres virgens eram totalmente... tá desenquadrada. Você antiquada. Antiquado, você tem que fazer isso e aquilo. E eu acho que é exatamente essa demonstração. São ciclos, né? Como você está chamando a atenção. Vem uma colocação num determinado momento que é colocado de uma maneira muito imperceptível, né? Tentam colocar isso de uma maneira muito imperceptível, ao ponto de você achar que aquilo é normal, que aquilo não é ruim. E aí a gente volta a falar, né? A questão de não é pecado, né? E o pecado, mas por que você se preocupar com o pecado? Isso é antiquado. Não. Né? A palavra de Deus está mostrando para a gente o tempo todo que
o reger, a gente precisa realmente ter o controle, né, da mente a partir de Cristo e buscar a mente de Cristo em nós o tempo todo, para que a gente possa exatamente conseguir olhar o que está acontecendo no mundo e saber medir aquilo ali. Porque quando a gente vai buscar, e aí a palavra diz isso, quando a gente vai buscar a mente de Cristo, né, viver Cristo em nós, a gente vai buscando exatamente o caminho correto com Cristo. Né? É muito, muito forte. Só deixa eu ver aqui, o José Richa colocou aqui assim, como perceber a época conforme menciona Paulo? Como perceber a época conforme menciona Paulo? Ele está falando... Desse contexto que você falou, desses momentos que acontecem, situações, né? Eu citei lá em 70, 75, você citou agora. Como é que a gente consegue perceber essas épocas, né? Da forma que Paulo vem, dentro dessas questões que vão confrontando ou que são diferentes da palavra do Senhor, seria isso? Sim. Lani, o nosso manual de conduta, né, que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é imutável. Isso. A palavra de Deus, ela não muda. Os princípios que a palavra de Deus carrega são princípios imutáveis, porque nós servimos a um Deus imutável. Então, se a gente quer perceber a época, se a gente quer perceber o que é que está, qual é o pensamento que está regendo aquele tempo, aquela sociedade, a gente precisa estar mergulhado na palavra. Porque o que for contrário à palavra vai despertar, vai saltar os seus olhos. E você vai falar bem assim, não, isso não está de acordo com a palavra. Não foi o que... É o Espírito Santo te incomodando, isso aí não é Isso assim. aí, isso aí. Não é assim. A realidade que nós estamos vivendo hoje, em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, com essa imposição ideológica, é uma realidade que é totalmente contrária à palavra. Não tem como você enxergar uma situação como essa e você até querer em nome do amor, porque às vezes a mentalidade ela foi sendo transformada para uma área em que não, é em nome do amor. Mas que amor é esse? Amor. Aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai ver o que é definição de amor e o que é amor relacionado aos princípios que Deus deixou para a humanidade. Então, assim, a palavra ela vai nortear a nossa vida e vai nos fazer entender, compreender o que é que está contrário. Qual é o ensinamento que está sendo disseminado, mas que não consegue andar junto com a palavra, que não casa com a palavra de Deus. Porque a palavra não muda, então é ela que vai nos nortear, é ela que vai chegar e vai falar bem assim, qual é o espírito que está regendo essa época aqui? Entendeu? Eu queria trazer um versículo que está lá em 2 Coríntios, porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também sobre fortalezas que vão se erguendo na nossa mente. Então, algo é dito, é repetido o tempo todo, e aquilo vai entrando na sua mente, no seu coração, como se fosse uma verdade. Mas não é uma verdade. E Paulo fala assim, ao contrário, as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, não são carnais, físicas, de carne e sangue, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos, ou seja, argumentos, teorias, raciocínios, que são contrários à palavra, e toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, ou seja, levando cativo todo o pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias ungido. Então, a única forma da gente destruir algumas fortalezas, e aqui a gente está realmente num campo de um entendimento bem espiritual da coisa, é a gente realmente mergulhar na palavra, é a gente usar a palavra como a nossa bússola, aquela que vai nos conduzir, que vai nos dar norte para a nossa vida. E aí, de um ponto de vista, né, só retomando um pouquinho aqui a questão da psicologia,
que fala sobre a gente ser desafiado a questionar os nossos próprios pensamentos. E aí eu falo para você, Lani, que algumas coisas ela vai alcançar, a ciência vai alcançar, e outras não vão alcançar. Como nos ajudar a transformar um pensamento para que a gente possa ter ações diferentes. Porque a mente, ela vai reger as nossas ações. Muitas vezes nós temos ações que são decorrentes dos nossos pensamentos. Antes daquele comportamento se manifestar, primeiro veio um pensamento. Então, a gente realmente tem como aprender assim. Vamos fazer aqui um registro, como eu falei, de pensamentos que são disfuncionais e vamos questionar esses pensamentos. Então, você tem a oportunidade de ter passado uma semana com muitas guerras, muitas batalhas na mente, e você vai lá e registra. Qual foi o pensamento que veio na sua mente quando você, por exemplo, estava acompanhando o seu pai na sua saúde, né? Vai dar tudo certo. Ou não, o que será que pode acontecer? Sabe, quando você fica com aqueles pensamentos que vão te alimentando, e aí você pode pegar esses pensamentos e questionar até que ponto procede, até que ponto eu devo alimentar. E isso vai ajudar você a ter um padrão de pensamento diferente e, consequentemente, o seu comportamento também vai ser diferente. Pode falar. Não, você me lembrou uma palavra que a gente fala assim, a gente já peca em mente, né? Na mente. Por quê? Porque quando a gente fala o seguinte, vamos usar o pecado em relação homem e mulher. Eu, de repente, casada, olhei para um homem. Aí esse olhar, ele está aqui. Aí daqui a pouco, você começa a criar e gerar sentimentos sobre aquele ali. O último é a ação. Então, por isso a gente precisa muito, como você falou, monitorar o que nós estamos pensando. Porque dependendo do que a gente está pensando, a gente vai acabar gerando esse sentimento que consolida esse pensamento e que vai nos dar a força para gerar a ação. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas por quê? Mas você só pensou em fazer aquilo. Ou pensou alguma coisa negativa de alguém. Eu não gosto daquela pessoa. E aí você não gosta daquela pessoa, tu começa a criar repulsa sobre aquela pessoa, você começa a criar nojo sobre aquela pessoa e daqui a pouco você está agredindo aquela pessoa. Sim. Então é mais ou menos dentro desse segmento, né? A gente, tudo começa na nossa mente. Então a gente precisa muito monitorar o que a gente está pensando. E o quanto isso é fortalecedor para a gente, ou quanto isso é destruidor, né? Interessante. Agora, você percebe que existem pensamentos que, para algumas pessoas, tanto faz, tanto fez, não tem problema. Como assim, Luciana? Se você está ajudando uma pessoa a desconstruir determinados pensamentos que estão limitando o potencial dela, por exemplo, no âmbito profissional, sabe? Então, a pessoa chega naquele ambiente para poder descobrir o potencial que ela tem e mergulhar. Então, quando nós falamos sobre crescimento, sobre a gente vencer algumas barreiras, que todo mundo vai olhar e vai falar bem assim, não, você é capaz, você consegue. Que são coisas, Lani, que não está relacionada ao pecado, entendeu? Mas está relacionado àquilo que limita você. Aquilo que vem como se fosse tentando impedir a sua capacidade, o seu desempenho, você desenvolver as suas habilidades. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente consegue ter um alcance muito positivo pela ciência, às vezes até através de relacionamento com os amigos, quando os amigos chegam e pontuam e falam para você, não, é possível, né, você conseguir essa vaga. Você vai fazer esse concurso e você precisa fazer a sua parte, você precisa estudar, mas você é capaz de alcançar isso. E, de repente, tem aquela vozinha dizendo para aquela pessoa, não, mas eu não vou conseguir, porque dentro daquela família, sabe, as pessoas são muito pessimistas, são muito para baixo. Então, ela precisa romper com alguns padrões da vida dela. Quando a gente fala sobre isso, né, a gente tem que realmente cultivar a nossa mente para romper. E
não há problema, isso é uma unanimidade, não tem problema quando se trata de você romper algumas coisas que não estão relacionadas ao pecado. Mas o que a gente está vivendo hoje, não só hoje, mas em qualquer época da história da humanidade, é que existem coisas, né, pensamentos que estão relacionados ao pecado e que está sendo colocado, não, como se não fosse pecado. O exemplo que você citou veio aqui na minha mente, eu olhei, eu cobicei, então veio aquele primeiro pensamento e daqui a pouco desceu para o coração. E aí desceu para o coração, começa a alimentar e eu vou praticar aquilo. Então, você consegue, eu não sei se eu estou me fazendo clara, Assim. entender a diferença. E aí, quando parte para essa área, quando eu tenho a palavra de Deus vai ser o freio. A palavra de Deus vai me levar a questionar se o que eu estou pensando É possível ou não mediante o conhecimento da palavra, aquilo isso, que a palavra nos ensina. isso, se eu devo alimentar ou não. Então, é diferente, que hoje a gente está debaixo de muitas ideologias que vêm realmente para poder distorcer a verdade do Evangelho, entendeu? E para fazer a gente pensar de uma forma que é contrário à palavra de Deus. Então, O que você está colocando é tão profundo, porque assim, às vezes você já até escuta pessoas que conhecem a palavra aceitando situações. E o que eu acho que é interessante a gente pensar é o seguinte: nós precisamos ter sempre o entendimento, a abertura, porque a transformação vem do Senhor. Você usou uma pessoa, né? Robert Dio. A transformação vem de Deus. Então a gente tem que estar aberto para poder mostrar este caminho. Mas a gente não pode achar que aquilo ali é uma normalidade, que aquilo ali é aceitável. Mas não é se colocar de uma maneira agressiva ou repulsa, não. Porque aí o verdadeiro amor de Cristo mostra que a gente precisa, né, mostrar o amor de Cristo através da palavra, do ensinamento. Sim. É igual que a gente fala com a criança, né? Nossos filhos, quando eram pequenininhos. Eu amo tanto, mas eu sei que se ele botar a mão na tomada, ele vai tomar um choque, então, por amor, eu vou deixar ele tomar um choque? Não, eu vou repreendê-lo com o amor, no sentido de, olha, não coloca o teu dedo, porque você vai tomar um choque. Sim. Só que as pessoas, muitas vezes, querem... Aí a gente quer falar assim, quer ficar bem na fita. Não quer perder algumas situações e deixam de apresentar a verdade que está na palavra. Mas esse tema é ótimo, né? É maravilhoso. E está passando rápido, né? Tá, já está passando rápido, mas eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala, você pensa que o arrependimento, né, dentro disso que a gente está falando, para eu não perder, o arrependimento, ele é o primeiro passo para a gente renovar nossa mente? O arrependimento? Eu concordo. Eu concordo porque não tem como você ter uma mudança de mentalidade, principalmente, né, quando se trata de coisas muito pontuais que Deus não negocia, né, os seus princípios. Então, o arrependimento, ele é necessário. O arrependimento, e eu digo, Lani, que quem produz o arrependimento, quem gera o arrependimento, a gente sabe que é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não tem força para sair de algumas situações. Muitas vezes a gente não tem força para poder quebrar alguns padrões de pensamentos. Você até sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue fazer. Mas a partir do momento que você abre o coração para o Espírito Santo ele é lindo, porque ele tem a sua forma de nos envolver e de nos convencer de que determinado caminho não vai ser bom, de que alguns pensamentos não vão contribuir para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, né? E é o Espírito Santo que vai gerar esse arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental porque ele vai me fazer andar na direção contrária daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava, e consequentemente, do que eu estava fazendo, né? Os pensamentos, eles geram as ações. Então, o Espírito Santo, ele vai ajudar no desenvolvimento desse arrependimento.
Isso é interessante. Uma outra questão que eu vi é assim, Deus ele trabalha de multiformas, né? Ele trabalha com cada um da sua forma, porque pelo Espírito Santo ele sabe exatamente tocar em cada um de nós. Comigo pode ser de um jeito, você com outro, e cada um que está aqui de um jeito. Mas eu vejo muito essa visão, né, dentro dessa palavra, a metamorfose, né? É como se fosse aquele processo da Sim, borboleta, né? A sim, gente precisa passar por alguns processos e a passagem por esse processo não vai ser tranquila, né? Ele vai tirar algumas cracas para que a gente possa depois fluir na mão do Senhor. sim. Então, às vezes, outro dia eu escutei a menina falar assim, mas a gente quando segue a Cristo, a gente só tem problemas. Não, não é que a gente Não. só tem problema. Eu É, vejo, né, diferente. Eu vejo que é porque a gente está tão cheio de cracas, a gente está tão cheio de coisas que a gente precisa ser limpo, que a gente, sim, quando passa por um, a gente respira, Deus então tirou. Agora a gente dá mais um passo. Aí Deus olha e fala assim, agora tem que te preparar para tirar é. mais aquele outro ali. Entra de novo Com no processo, certeza. né? É a metamorfose, porque até tem a questão da palavra, da própria palavra, né? Que envolve isso. Quando a gente olha lá para trás, para o grego, né? Tem essa questão. É dentro desse versículo mesmo, dentro desse versículo. Paulo ele está trazendo um entendimento de que quando a gente passa por essa metamorfose, né, por essa transformação, por esse processo, né, da lagarta, né, que vira borboleta, né, que antes queima, mas que depois vai voar, né? Paulo ele está trazendo justamente esse entendimento. E rapidinho, Lani, ele traz esse entendimento porque eu vejo assim, né? Olha, o caminho é a consagração. A consagração vai te ajudar a ter uma mente renovada, porque você vai ter oportunidade de ler a palavra, de buscar a Deus em oração, sabe? De colocar pilares básicos da vida cristã, como o jejum também, né, a adoração, e isso vai te ajudar, né, a ter uma mente transformada. E você precisa experimentar a renovação dessa mente, porque quanto mais você não se conforma, mais a sua mentalidade é transformada. Porque existe uma vontade, existe uma direção de Deus para sua vida, e essa direção, essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E, Ela e vai, a... ela vai Fala. corroborar para o propósito que Deus tem na sua vida. E a chave disso é a obediência, né? A É a obediência obediência na palavra, né? na É, palavra. na palavra. Gente, é maravilhoso. Deixa eu dar uma lida aqui. Eu não sei como é que eu pronuncio, já me perdoa se eu pronunciar errado. Jéssica, é a Jéssica. Jéssica, tá, que tá com Y aqui. A palavra de Deus é a bússola que deve direcionar nossos pensamentos, né? Ah, Carlos, esposo da nossa querida Isabel, professora de capelania. Gostei muito desse tema, aprendi muito, né? Que lindo, gente. Obrigada de participar. Se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo, pode colocar aqui, né? E o que eu queria, já que você fosse colocando para a gente, até se alguém tiver alguma pergunta também pode colocar, como é que a gente, o que você chamaria assim de atenção que você, dentro desse nosso bate-papo, dessa conversa, para que a gente pudesse continuar refletindo ao nosso longo do dia, da semana, dentro dessa visão da renovação da mente, né? Como renovar essa mente. O que você colocaria? A Iris colocou, entrei agora, qual o tema? Mentes renovadas. Pena que a gente já está acabando, mas fica aqui que você ainda vai ser edificada, pode ter certeza disso. Fala, pastora. Eu diria o seguinte, que dependendo daquilo que a pessoa está enfrentando em relação aos seus pensamentos, e se isso tem gerado muito sofrimento, eu não posso deixar de dizer isso. Eu acho importante você procurar uma terapia. A terapia, ela vai ajudar em alguns momentos na sua vida, quando existem padrões de pensamento que estão muito enraizados. Mas, fora isso, a gente já falou aqui sobre a palavra de Deus, sobre buscar a Deus. Eu queria deixar uma dica. A gente precisa colar com pessoas que pensem de acordo com a palavra. Com pessoas que vão ter uma palavra para nos ajudar em alguns momentos da nossa vida. Isso vai fazer, assim, total diferença. A gente ter pessoas que têm uma estrutura de pensamento pautado na palavra de Deus. Gente, eu estou aqui correndo, a gente precisa fazer outra live com esse mesmo tema. E tem muita coisa para perguntar.
contar, né? E esse tema é muito vasto, Lani. É muito vasto, tem muita É coisa para muito. poder compartilhar, falar. Meu Deus, uma hora é pouco. Não, então a Olha gente aqui, vai estou fazer, quer dizer, essa empolgada. aqui ficou mentes renovadas, um, vai ter dois, três, a gente vai fazer com certeza. Isso, super Porque curti. Porque, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Porque é o que você falou desde o início. É a partir da mente, é a partir do que a gente pensa. É, É como a gente trabalhar esses pensamentos que vai nos dar uma direção positiva ou não. E aí, agora você fala uma coisa que é bem importante, no sentido de estarmos junto com pessoas, né? Que possam pensar dentro desse mesma visão. E aí me lembra aquela palavra, né? Não sentar à mesa junto com os escarnecedores, porque se você isso. está ali achando que você tem a força para mudar o outro, muitas vezes a gente ainda não está estabelecido e nós que vamos ser mudados. É Porque isso aí. para ir, a gente precisa de ir com a palavra do Senhor, Isso. né? Fazer algo só com a palavra do Senhor, porque aí ele, como você disse, o Espírito Santo vai nos sustentar, vai nos dar a direção, vai nos conduzir naquele caminho. Porque se a gente for na nossa força, a gente não vai Não, aguentar, porque o não mundo, vai. ele tenta abafar a palavra do Senhor. Tenta calar a voz da palavra do Senhor. Sim, sim, verdade. Aí eles Dá botou para aqui, falar. assim, ó, façam outra live. É notória a necessidade desse conteúdo. É, com certeza. Eu já estou aqui, ó. Eu já estou me convidando. Então, eu sei que a sua agenda não é fácil. Então você, quando acabar, fala assim, Lani, vamos projetar para o mês tal, porque eu sei que ela não é um assunto, não é uma agenda fácil. Mas, gente, é maravilhoso isso. A gente está aqui, ó. A Iris colocou assuntos que abordam saúde mental é de suma importância. Façam outra, vamos fazer sim, Iris. E eu também quero dar um oi aqui, porque eu vi que entrou, mas já passou aqui rápido, que é um psicólogo, um colega seu de área. Que é, ó, Cadê? cadê ele aqui, gente? Estava aqui, Giano Entrou. Azevedo, né? Ele aqui na ilha, Giano Azevedo. Ah, Ele é um sim. psicólogo, ele atua também com muitos jovens, ele faz um trabalho dentro das escolas públicas, mostrando como é que pode, exatamente olhando essa visão da palavra, de não se deixar influir. Então, ele também é um colega, né, da área de psicologia, que faz uma atuação muito profunda aqui na Ilha do Governador. Nossa, gente, tem gente muito, muito linda aqui, que eu acabei não falando, mas Leandro Azevedo. Leandro Azevedo é o nosso, né, dançarino maravilhoso, coreógrafo, né, dançou aí Sim. grande, né, conquistador da dança dos famosos, hoje é um profissional junto, né, Você já ao fez uma Rio live com Promover. ele, né, Lani? Fiz, é Sim. maravilhoso, né? Papaizão aí, isso é muito Aham. legal. Alessandra, Tiago, olha, gente, valeu muito a presença de vocês aqui conosco. Com certeza a gente vai fazer sim, eu vou pedir já ela espaço na agenda dela para a gente voltar nesse tema, porque nós vimos, né? São muitos, 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 muitos caminhos, mas eu acho que a maior essência, né, é o que ela fala, a gente realmente pensar no que a gente está pensando. Parece doido, né? Pensar no que a gente está pensando. É. Porque é dessa forma que vai entrando, vai se estabelecendo situações que vão acabar levando a gente, né, em distanciamento da palavra do Senhor, né? E o que a gente tem que buscar é isso, é a renovação da nossa mente para se tornar uma mente de Cristo. É claro que o concluir disso é quando nós estivermos com Ele. Sim, Então, até lá sim. estamos no processo. O Né? processo sempre. E uma coisa até que eu ia te perguntar, porque eu pensei isso há um mês atrás, eu me esbarrei com uma pessoa, que essa pessoa viveu Cristo, foi da palavra do Senhor, frequentava a igreja e depois saiu e foi para uma outra religião tão conflitante. E aí, é exatamente isso, né? Assim, eu até ia te perguntar isso já para você encerrando o pensamento, né? Para a gente orar para concluir. Mas por que pessoas que conhecem a palavra vivenciam, e essa pessoa viveu quase 12 anos dentro da palavra do Senhor, e aí depois ela se afasta? É porque não houve uma verdadeira conversão? Olha, Lani, eu penso que cada situação, cada caso é um caso, né? Muitas pessoas acabam se distanciando por conta de feridas, acabam se ferindo, se decepcionando, se frustrando, e às vezes se afastam do Evangelho. Até dizem que não se afastam de Deus, mas se afastam do Evangelho. Mas quando a pessoa vai para uma direção contrária a tudo aquilo que ela aprendeu, né, em relação à palavra de Deus,
eu, sinceramente, não consigo deixar de enxergar que existe algo muito espiritual, no sentido até maligno, que eu falo, entendeu? Que realmente tomou aquela mente, que cauterizou aquela mente, porque Paulo ele também fala que alguns podem se apostatar da fé, né? Da fé em Cristo, de acreditar que só Cristo é o caminho. Então, eu penso que uma fortaleza maligna ali se ergueu na mente daquela pessoa, a ponto de fazer com que ela não suportasse, abafasse realmente todos os pilares, os princípios da palavra de Deus. E por aquele momento, essa pessoa não vai ser salva, que tem gente que às vezes entra nesse campo de discussão, não sei, né? Porque isso só pertence a Deus. Será que um dia ela vai voltar? Pode ser que sim, né? Eu não vou afirmar aqui que, de repente, essa pessoa não tinha raízes profundas no Evangelho, nunca teve um encontro verdadeiro com Deus, porque às vezes é o que vem no nosso coração. E às vezes é o que, em algumas situações, a palavra de Deus aponta. Não houve raízes, né, suficiente. Ela não conseguiu consolidar a fé dela. E acaba se apostatando, acaba realmente se afastando. Uhum. Bom, tem alguma pessoa que botou assim, tem uma pergunta muito forte para fazer, mas pelo tempo não vai dar. Então, Iris, de qualquer forma, ou acompanha a gente, a Força da Mulher Cristã, ou acompanha a pastora, que ela é da Atos 29, né? Tenho certeza que o coração, as portas, aquilo que a gente puder falar, responder, a gente vai, senão a gente vai junto para a palavra estudar, para buscar essa resposta junto com você. Tenha, né, essa certeza. Pastora, já vou te pedir para ir encerrando, eu já vou dando o meu tchau para todo mundo, agradecendo a participação, pedindo que vocês, quem não segue ainda a Força da Mulher Cristã, que siga, que possa, sabe, disparar essa live. Se você lembrou de alguém, sabe, manda para ela, porque a gente sabe que quem faz a obra é o Senhor e a gente só está aqui, como a gente falou, né? Está aqui para o ID do Senhor. O Richard colocou aqui, aprendi muito hoje. Obrigada a vocês, que bom. Meu amor está lá acamado, com a perninha lá operada. Gente, é fiel companheiro ali, ó, Bom, que parceiro, né? bom. Normalmente, pastor, ele é o meu produtor, né? Ele me dá o café, ele me dá água, ele está aqui, Que arruma lindo. as câmeras. Hoje ficou um pouco falho, porque eu fui fazer, porque a presença dele é maravilhosa, mas ele está acompanhando. Glória a Deus, o presente que Sim. Deus me deu na minha vida e a gente está passando por essas dificuldades juntos e eu creio que Deus tem algo grande, principalmente com essa operação, para que ele possa caminhar no ídolo do Senhor Amém. também. Glória Amém. a Deus. E já deixo para você o encerramento e a oração para a gente concluir. Tá bom. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Lani. Para mim foi muito enriquecedor. Tem sido um espaço assim que tem me desafiado e que tem gerado crescimento e que tem me ajudado a vencer alguns pensamentos, entendeu? Porque a gente vive na prática aquilo que vem até nós, né, para a gente compartilhar. Então, um beijo no coração de todas que estão aí. A Adriana falou, foi uma benção, pastora amiga. Gente, obrigado pelo apoio, pela força de vocês aqui. Nós vamos orar agora, né? Em cima daquilo que nós compartilhamos nessa manhã, nós vamos orar e abençoar a sua vida, amém? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã, Senhor, tão preciosa para nós. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, porque o que fez diferença, Senhor, nessa manhã foi a tua presença, Pai. E foi a oportunidade, Pai, de nós falarmos, Senhor, acerca da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela gera vida no nosso interior. A tua palavra, Senhor, nos faz vencer, Senhor, gigantes que se levantam na nossa mente, Pai amado. A tua palavra traz o norte que nós precisamos, Senhor, e neste momento, Deus, eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, que participou dessa live, Pai, que esteve presente. Eu quero abençoar todas aquelas pessoas, Senhor, que ainda terão oportunidade, Deus, também de assistir essa live, Pai. E eu peço ajuda a Ti, Espírito Santo, porque Tu és aquele que nos convence dos nossos caminhos errados. Tu és aquele que sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos.
e nos conduz para um caminho de vida eterna. Então eu te peço, Espírito Santo, envolve a cada um de nós, a cada pessoa que ainda vai assistir essa live, Pai, e que esteja, quem sabe, numa batalha na sua mente, em guerras nos seus pensamentos, Senhor, não só no sentido de vencer na vida, de desconstruir, Senhor, de quebrar algumas crenças, Senhor, que são limitantes, Pai amado, mas também aquelas que estão enfrentando, Senhor, situações difíceis, até mesmo no que diz respeito a padrões de pensamentos que estão carregados, Senhor, do pecado, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa gerar o verdadeiro arrependimento, Senhor. E que cada um de nós, Senhor, possamos ser conduzidos, Pai querido, para que nós possamos experimentar, como o apóstolo Paulo falou, a Tua perfeita e boa e agradável vontade, Senhor, porque nós queremos viver o Teu propósito. Abençoa a vida da Lani, Senhor, esse espaço que ela tem aberto aqui todo sábado, Pai querido, que tem sido um canal de fluir de vida, Senhor, para tantas outras pessoas, Senhor, que tem edificado vidas. Abençoa a sua casa, o seu pai, o seu marido que passou por essa cirurgia, Pai, que em nome de Jesus os teus filhos, Senhor, sejam alvo, Pai amado, da tua bênção. Muito obrigada, Senhor, por este momento, muito obrigada por este dia e que todos nós tenhamos um final de semana na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Um beijo. Vai ficar gravado? Vai, gente. A Elisa perguntou, vai ficar gravado no Rio? Segunda-feira vai para o YouTube. Já estou aguardando a próxima, com certeza. Sim. E acabando aqui, eu vou mandar uma mensagem para ela. Qual o mês que a gente vai fazer o Mente Renovada 2? E vamos Isso. Olha, um beijo. Beijo, Obrigada, Lani. obrigada. Beijo para todos. Beijo. Deus abençoe a cada um. Amém.